E aí, como é que você tá? Tudo bem com você? Então, eu tô aqui hoje num vídeo diferente, né? Você pode ver que não é... Nesse canal só tem vídeo dos nossos encontros, só tem compilados dos nossos encontros do ID Movement. Mas nesse vídeo eu queria passar para você algo que o Espírito Santo ele me despertou, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, uma palavra que estava queimando no meu coração e eu me senti com o desejo de repassar essa palavra para vocês. É uma palavra que fala acerca dos nossos desejos carnais, da nossa natureza humana, da natureza pecaminosa humana. Na verdade, a natureza humana ela não deveria ser pecaminosa, ela passou a ser pecaminosa assim que o homem caiu no Éden, aquela história que você já sabe. Só que hoje nós possuímos essa natureza em nós. Cristo veio para nos dar a salvação, Cristo veio para pagar a dívida imensa que o homem construiu, a dívida chamada pecado. Mas mesmo com esse pagamento, mesmo com esse sacrifício, nós continuamos sendo pecadores. A diferença é que nós não queremos ser e lutamos por isso, olhando para Cristo como nosso exemplo, como nosso modelo a ser seguido. Só que Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 16 ao 19, se eu não me engano, ele vai dizer que a natureza humana está dentro dele. Basicamente é isso que Paulo diz quando ele faz uma comparação entre o bem e o mal. Na verdade, esse bem e o mal é o espírito e a carne. É aquilo que ele quer fazer comparado com aquilo que ele realmente faz. E aquilo que ele também não quer fazer comparado com aquilo que ele realmente faz. Ele diz que o bem que ele tenta fazer, que ele quer fazer, quando ele percebe, ele não está fazendo. E o mal que ele queria ver longe dele, quanto menos ele percebe, ele já está cometendo aquele mal que ele queria ver distante, aquele mal que ele não queria cometer. E quando Paulo diz isso, ele está fazendo um desabafo. Na minha opinião, ele está fazendo um desabafo ali naquela carta, que é a carta de Romanos, que é uma carta à parte, é uma carta muito exortativa, instrutiva, e é uma carta de paixão, é uma carta onde as palavras inseridas ali tem uma paixão, tem um sentimento. O que prova isso é Romanos 8, que de longe é uma das passagens, ou então é a passagem mais impactante, é o capítulo mais impactante de toda a Bíblia. Segundo os teólogos, Romanos 8 é o ápice do amor, é o ápice do sentimento inserido em alguma palavra. Dificilmente você vai encontrar um texto, ou você vai encontrar um artigo, ou uma matéria, ou então uma poesia que tenha tanto sentimento expresso como Romanos 8, naquelas palavras maravilhosas que Paulo escreve para a igreja de Roma. Só que eu quero te dizer o seguinte, cara, não se desespere, porque às vezes a gente pensa em, tudo é do diabo, questão demoníaca, até porque a nossa igreja, a igreja como um todo, ela foi formada assim no Brasil. Nos últimos anos isso tem se quebrado, mas na década passada e nas décadas passadas a igreja era baseada no dualismo, ou era Deus ou era diabo. Se você estava são, você estava com Deus. Se você estava doente, o diabo estava em você. Se você era pobre, você estava com o diabo. Se você tinha dinheiro, você estava com Deus. Se você tinha paz na tua família, você estava com Deus. Se você não tinha paz na tua família, você estava com o diabo. Não existia meio termo, ou era de Deus ou era do diabo. Só que a gente entende agora que entre esses dois existe o corpo a ser influenciado ou por Deus ou pelo diabo, que somos nós mesmos. Só que quando nós mesmos queremos tentar fazer algo ou tentar dar sucessão a algo, nós acabamos errando, porque nós em nossa natureza nos desviamos para o lado carnal. E esse lado carnal, querendo ou não, possui mais influência do diabo, possui mais a mão do diabo ali. Só que eu quero te dizer que o maior inimigo de longe mesmo, somos nós. Não tem como você desviar a responsabilidade dos seus erros para alguém ou para algo que, se eu parar um pouco para pensar, a maioria dos erros que eu cometi partiram de mim mesmo. Não é, cara, entenda, é você que atrai a ação maligna na tua vida. Se é você que atrai a ação maligna na tua vida, a culpa primordial, a culpa primária é tua. Na base, na raiz de tudo, a culpa dos maiores fracassos é do homem. O homem, ele é responsável por seus fracassos. O diabo, ele usa a tentação para atrair, mas ele não faz as coisas por você. Não foi o diabo que obrigou Adão e Eva a comer o fruto, foram eles que comeram. Então, no final das contas e na raiz de tudo, a culpa continua sendo
do homem. E é por isso que a natureza que está fixada no homem, ela se desvia para o lado mal, justamente por causa dessa primeira queda que aconteceu no Éden. E entenda, quando você cresce espiritualmente, quando você está cheio da unção, quando você está buscando mais a Deus, você tem a impressão de que você está mais forte contra a carne. Mas na verdade não. Na verdade nada mudou. Na verdade nada se alterou. Entenda, quando você enche um copo com água e bota um pouco de óleo ali, você consegue ver o óleo. Correto? Quando você pega uma bacia de água bem maior do que um copo e que cabe muito mais água e você enche ela de água e joga um pouquinho de óleo, o óleo continua sendo perceptível independente da quantidade de água. Exatamente isso que eu quero te dizer, cara. Independente do nível espiritual que você tiver, independente da espiritualidade que você tiver, independente do amor a Deus que você tem, a carne, a tua natureza pecaminosa, ela vai continuar ali, perceptível, ela vai continuar te chamando, ó, vamos bater um papo, você tá sumido. É tipo assim que as coisas acontecem. É exatamente assim que as coisas acontecem. Por mais que você se infle espiritualmente, por mais que você cresça espiritualmente, e isso é possível através de jejum e oração, ela vai continuar ali querendo te chamar. Jesus, ele veio para nos livrar da nossa natureza pecaminosa. Ele não veio assassinar a natureza pecaminosa, pois essa natureza só será mortificada quando acontecer o processo de glorificação, quando nós fomos salvos, quando nós fomos exatamente levados aos céus, quando nós fomos arrebatados, quando os eventos apocalípticos acontecerem e a igreja for resgatada. Nós então entraremos no céu pela porta da frente e seremos glorificados, seremos santificados, seremos purificados definitivamente e eternamente, e nunca mais seremos incomodados por essa carne, por esse pecado, por esses desejos ruins e malignos que tanto nos assolam. Por isso eu quero te dizer o seguinte, cara, às vezes o erro, às vezes não, em quase que 100% dos casos o erro parte de você. O diabo, ele vem para se aproveitar disso e fazer com que você se afunde mais ainda. Isso eu quero te dizer. Se atenha à tua natureza. Olhe e veja. Será que eu tenho alimentado a minha natureza humana? Então eu preciso parar de alimentá-la. E quando você menos perceber, você já vai estar dominando ela, controlando ela. É aquele animal que é muito forte e você não pode matar, mas você pode conter numa gaiola e numa jaula. Você entendeu? Se você entendeu, comenta aí, dá um like, compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que está desesperado. Ele fala, poxa, eu não consigo crescer espiritualmente, eu não consigo avançar. Porque às vezes, cara, o que falta pra gente é contemplar toda a água que tem no recipiente e não aquela gota de óleo. Porque quanto mais a gente se ater ali, mais a gente vai esquecer de todas as coisas que Deus tem para nós no mundo espiritual. Todas as coisas que Ele tem reservado para nós no mundo espiritual e que vão fazer com que nós nos edifiquemos, vai fazer com que nós cresçamos todos os dias rumo à glorificação, rumo à perfeição com Cristo no céu. Amém? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, se inscreva também se você não é inscrito e veja os outros vídeos do nosso canal que sobre os nossos encontros, sobre os compilados dos nossos encontros, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Valeu, é nóis.